Na atualidade, as famílias brasileiras estão gastando 10% do salário mínimo para comprar um botijão de gás de 13 quilos, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Um custo muito alto para as pessoas com menor renda. E na Bahia? Com a venda da antiga refinaria Landulfo Alves, hoje refinaria Mataripe, pela metade do preço ao fundo árabe, os preços dos combustíveis e do gás de cozinha dispararam. Quem explica por que isso está acontecendo é o economista da EPET Bahia, Eric Gil. Porque a Selin, administradora da refinaria Mataripe, antiga refinaria Landulfo Alves, vende os preços dos combustíveis e do gás de cozinha mais caros que a Petrobras? Bem, eu acho que para responder isso, a gente teria que responder por que a Petrobras cobra preços melhores, menores do que as suas pares privadas. Primeiro, é porque a Petrobras é uma empresa integrada, ou seja, ela extrai o petróleo, extrai o gás natural e refina esse produto. Então, a margem dela é infinitamente superior do que uma empresa que só refina, que já recebe o petróleo, o gás de outra empresa e refina. Então, a margem é muito menor do que essa empresa integrada. Então, a Petrobras ela tem vantagens pela integração e por a sua margem de custos em relação a extrair e produzir o produto final ser muito maior do que quem apenas refina. O segundo fator que explica isso também é a questão de ser uma empresa estatal. A Petrobras, ela como empresa estatal, ela não tem como único objetivo a maximização dos seus lucros, né? Ou a maximização do seu lucro, independentemente dos efeitos disso para a economia, para o consumo, para os brasileiros, para as famílias brasileiras. Então, ela tem um outro incentivo que não é apenas cobrar o máximo de o preço mais alto possível. Então, isso a gente responde por que a Petrobras consegue ter preços mais competitivos do que não só a refinaria de Mataripe, mas todas as outras refinarias que foram privatizadas ou as que já nasceram privadas. E além disso, a gente tem um outro elemento, que aí é, diz respeito à questão da refinaria de Mataripe em si. A privatização das refinarias da Petrobras fizeram com que houvessem monopólios privados regionais. A refinaria de Mataripe, ela oferta combustíveis principalmente para Bahia e para Sergipe. E não tem uma concorrência, porque a Petrobras não vai pegar seu produto, seu diesel produzido em Pernambuco, a gasolina ou o gás de cozinha produzido em São Paulo e mandar para a Bahia para competir com esses produtos. Inclusive, a Petrobras sequer tem a produção necessária para abarcar toda a demanda do país. Então, nem faria sentido ela deslocar os produtos que ela vende nessas regiões que ela atua para competir com produtos a Selem ou de outras importadoras ou refinarias privadas. Isso faz com que haja uma situação em que a única concorrência da Selem seja com as importadoras. Então, o preço de importação passa a ser a referência da refinaria de Mataripe, então um preço naturalmente muito superior ao preço da Petrobras, que é mais barato, e é assim que a gente esperaria de uma empresa que produz esse produto em território nacional. Se no território nacional a gente extrai petróleo e a gente refina, por que os preços seriam iguais aos de importação lá dos Estados Unidos ou de outras regiões? A gente teve aí um acréscimo nesse ano, 2023 e 2024, de importações em referência à questão do diesel dos russos, mas GLP e gasolina não. Então, isso faz com que os preços sejam praticamente os mesmos de uma importadora. Apesar de a gente ter uma refinaria na Bahia, a situação é igual a se não tivesse, porque a, o preço de referência é o preço de importação.
Se a refinaria não tivesse sido vendida, quanto estaria pagando hoje o consumidor baiano pelos combustíveis e pelo gás de cozinha? Que fatores são considerados nesses cálculos? Bem, a Petrobras vende todos esses produtos mais barato do que as suas concorrentes privadas. Então, a resposta óbvia seria o preço da Petrobras, que varia ao longo do tempo. A Petrobras, ela, como a gente, todo mundo que acompanha aí os jornais deve ter percebido, a Petrobras passou a fazer reajustes em um período muito mais longo do que ela estava fazendo até 2022, né, quando ela adotou o PPI, o preço de paridade de importação, que era a reprodução de um preço de produto importado, que ela estava aí reajustando entre... Tinha época que era mensalmente, às vezes 2 meses, 3 meses. Agora, o período é muito mais longo. E sempre com os preços ainda menores do que o de importação. Ao contrário da Selen e de outras refinarias privatizadas que têm como referência o preço internacional e às vezes até maior do que o preço de importação. Pra, no combustível, gasolina, diesel, em geral, na média, está ali por volta de 10% mais caro na refinaria de Mataripe em relação às refinarias da Petrobras. Hoje, desde quinta-feira da semana passada, a, a diferença é um pouco menor. Na gasolina está 5,3%, como exemplo, né? 16 centavos de diferença. No gás de cozinha, a diferença é maior. A gente chega aí a 37% mais caro a Selem em relação à Petrobras, que dá R$ 13 mais caro para um botijão de gás. Então, a resposta, em média, seria para gasolina e diesel uns 10% mais barato ao longo do tempo, variando aí em que semana a gente estaria falando sobre isso. E o gás de cozinha, um percentual muito maior, próximo de 40% mais caro. E isso, inclusive, isso a gente falando em termos de refinaria. Claro, até chegar no produto final, o preço pago pelo combustível na refinaria é uma fração desse preço final. A gente tem um outro fator que é importante ter em mente, que as privatizações na distribuição da BR Distribuidora e da Liquigás também fizeram com que o preço da margem de distribuição e revenda, que é essa parcela que fica com postos de gasolina e distribuidoras, crescesse muito mais do que a inflação. Se a gente pega de 2020 até agora, a margem de distribuição e revenda varia dependendo do produto, mas foi de cerca de 80%, ou 40% em termos reais, já descontando a inflação. Então, esse caos que aconteceu de 2020 a 2022, de preços subindo, descendo a toda hora, preços recordes para todos esses combustíveis na história do Brasil, nunca foi tão caro gasolina, diesel, gás de cozinha, quanto estavam em 2022. As distribuidoras e os postos de gasolina, postos de revenda de gás de cozinha, aproveitaram para ir aumentando as suas margens. Então, nesse caos, eles aumentaram 80%, 40% em termos reais. Então, aumentou muito a sua base de lucro, né? E isso impacta, porque apesar de ser uma fração menor do que o do refino, se a gente pega no gás de cozinha, por exemplo, é mais de R$ 10 de diferença. Ou seja, se a gente pegar na Bahia, que o gás de cozinha está uns R$ 110, a gente descontasse o preço de uma refinaria privatizada, se a refinaria fosse da Petrobras. Se a margem de distribuição e revenda não tivesse subido 40% em termos reais, tivesse só acompanhado a inflação, ao invés de a gente ter um gás de cozinha a R$ 110, a gente teria um gás de cozinha a R$ 90, o que seria um preço muito melhor do que a gente tem agora, né? Mais 20%
mais barato, que possibilitaria o aumento do consumo. A gente poderia ter aí uma gasolina 30, 40 centavos mais barato, um diesel 30, 40 centavos mais barato, só em termos da discussão sobre a margem de distribuição e revenda. Por quê? A BR e a Liquigás serviam como, como uma forma de ser um critério para preço, no seu caso, preço de distribuição e revenda, né? Sem a Liquigás e sem a BR distribuidora estatais, as empresas privadas são as únicas que definem esses preços. A BR Liquigás eram as maiores empresas dos seus setores, né? Então, com uma participação de mercado muito alta e por ser estatal, elas podiam segurar esse preço para não ter esse aumento. Então, a gente tem aí mais de um fator que faz com que o preço dos combustíveis tenham encarecido, não só nas regiões em que as refinarias foram privatizadas, mas no país por conta desse aumento da margem de distribuição e revenda que tem a ver com também privatizações. Então, privatizações fizeram com que os preços subissem por conta tanto da privatização das refinarias quanto por conta das privatizações da Liquigás e da BR Distribuidora. Com o fim da paridade de importação, o PPI em 2023, a Petrobras abrasileirou os preços dos produtos. Na sua opinião, hoje a empresa tem condições de vender os combustíveis e o gás de cozinha mais baratos? Sim, a mudança da política de preços, que teve o início em 17 de maio do ano passado, ela parcialmente abrasileirou os preços, né? Por quê? A própria descrição dessa nova política de preços, que substitui o PPI, ela coloca como critério ser mais competitiva do que as suas concorrentes, né? Ou seja, as importadoras e as refinarias privadas. Isso está acontecendo. A Petrobras tem preços melhores do que as suas concorrentes. No entanto, ela ainda segue parcialmente o mercado internacional. A gente teve no início de julho o aumento dos preços de gasolina e de gás de cozinha por parte da Petrobras por conta do aumento dos preços internacionais e um pouco de desvalorização do real. Então, essa política ela mantém um vínculo com os preços internacionais, mas um vínculo muito menor do que era o preço paridade de importação, que era uma simples reprodução de um preço de uma importadora qualquer que atue no Brasil. Mas há sim espaço para uma diminuição ainda maior desses preços. A, a margem em relação ao custo que a Petrobras tem com esses combustíveis ainda é muito grande, mesmo em perspectiva histórica, né, comparando com outros períodos anteriores da Petrobras. Então, ela brasileirou apenas parcialmente os seus preços e ela tem uma margem maior para cortes, mas ao contrário dessa ideia, ela aumentou os preços no início de julho. Quais são as consequências dos preços altos do gás de cozinha para o consumidor baiano? O efeito maior é a diminuição da renda disponível dessas pessoas, né? Porque as famílias baianas tiveram que aportar mais dinheiro para comprar gasolina, mais dinheiro para comprar gás de cozinha e tem um efeito multiplicador do diesel, né? Porque o diesel ele se espalha por toda a economia, porque todos os produtos que a gente compra passaram em alguns momentos de sua cadeia por caminhões, né? Caminhões utilizam diesel, então o frete aumenta. As privatizações elas impactam no preço que impacta na renda disponível, na renda real da população, não só da Bahia, mas do norte a situação foi ainda mais dramática, né? Com a privatização da REMAN, que agora é REAN, e que, inclusive, agora pararam de refinar, sequer estão refinando mais, só estão importando o produto. Então, ainda tem a perda, no caso do Amazonas, de atividade industrial. Né? Mas
a resposta mais objetiva para essa tua pergunta é essa: a inflação, diminuição da renda real das famílias. E é um impacto muito grande, né? Desde o início da privatização, o aumento de preço já teve impacto em mais de R$ 1 bilhão no mercado baiano, de preços mais elevados, né? É, ter preços mais altos, aí 20% para 10%, quer dizer, para os combustíveis e mais de 30% para o gás de cozinha, se a gente somar essa diferença é, multiplicando pela quantidade de gasolina, diesel e gás de cozinha que foram vendidos, né, nesses últimos 2 anos e meio de operação privada, a gente ultrapassa o R$ 1 bilhão, ou seja, os baianos perderam mais de R$ 1 bilhão que poderiam gastar em qualquer outra coisa que não esses combustíveis. Então, o efeito objetivo é de empobrecimento da população. Recentemente, a presidenta da Petrobras, Magda Chambriardi, declarou, em entrevista coletiva, que a recompra da antiga refinaria Landulfo Alves não era prioridade. A EPET Bahia criticou a declaração da presidenta, já que a reivindicação do povo baiano é para que volte ao patrimônio da empresa. Qual é sua opinião sobre esse assunto? Bem, a Petrobras está se movimentando para fazer essa reestatização. Saem notícias a toda hora, a gente já sabe por pessoas da Petrobras que está bastante avançado essa negociação. Na semana passada saiu uma matéria no Globo falando de que tanto a reestatização da RLAM quanto a reestatização da própria REMAN no Amazonas estava em pauta e o da Bahia estava avançado. Eu acho que é importante, sim, a gente criou, o governo Bolsonaro, na verdade, criou uma situação injusta em termos regionais, porque a Bahia, Sergipe e o norte do país têm que pagar preços mais elevados do que o restante do Brasil. Porque a gasolina na Bahia, o gás de cozinha na Bahia vai ser mais caro, simplesmente porque o governo Bolsonaro resolveu que tinha que privatizar aquela refinaria. É, é uma situação em que economicamente empobrece essas regiões, que historicamente já têm mais problemas econômicos do que o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que se preservaram, né, nessas privatizações. Privatizaram refinarias do Norte e Nordeste e ficaram com as refinarias da Petrobras mantendo preços mais baixos e, consequentemente, uma estrutura econômica mais competitiva, né? Porque os insumos são mais baratos lá do que no Norte e Nordeste, pensando em termos de derivados, né? Então, eu acho que vai ser restatizado. A gente ainda vai ver quais são as condições provavelmente será recompra mesmo. Até o início desse ano se falava de parceria, mas com a saída do Jean Paul Prats, a Magda Chambriard sinalizou que deve ser uma recompra da refinaria para uma operação a partir da Petrobras. Combustíveis e gás de cozinha mais caros por conta da privatização compromete a renda do trabalhador, e é um movimento em cadeia. Tendo que desembolsar mais, o que pode comprometer até 10% do salário mínimo em alguns casos, correto? Concorda? A gasolina e o diesel são bens que na economia se chama de inelásticos, ou seja, independe do preço desses produtos, as pessoas consomem, porque elas têm que trabalhar, os caminhoneiros têm que entregar cargas, independentemente do preço, se está R$ 5, se está R$ 6, as pessoas vão consumir basicamente da mesma forma. Claro, você pode, se tiver um preço muito mais alto, as pessoas podem parar, fazer menos atividade de lazer utilizando o carro, mas elas continuarão tendo que trabalhar, se deslocar, entregar coisas, e ainda mais a gente tendo uma atividade, empregos sendo gerados nos últimos anos com transporte aplicativo e entregadores, isso se torna ainda mais verdade. O entregador ele não vai deixar de entregar uma comida, um produto, porque o preço aumentou. Ele vai diminuir a sua renda ou o aplicativo vai aumentar o preço
da entrega ou da corrida. Então, são bens inelásticos. As pessoas não vão deixar de consumir. Elas basicamente terão menos espaço da sua renda para fazer outras coisas. Já o gás de cozinha tem uma situação mais complicada. Em tese, ela também é inelástica, né? Porque as pessoas têm que comer, têm que cozinhar da mesma forma. O, o botijão custando R$ 90 ou R$ 110. No entanto, em um país tão desigual, que uma parcela da população bastante elevada tem uma renda baixa, a gente tem uma substituição do gás de cozinha pela lenha. Em 2022, assim como em 2023, a gente tem um consumo muito elevado de lenha, em perspectiva histórica, por conta do preço do gás de cozinha. Então, o gás de cozinha, por exemplo, em 2022, ela bateu o maior consumo nos últimos, não lembro se era 9 anos ou 13 anos, porque o preço subiu. Em termos reais, descontando a inflação, o gás de cozinha subiu uns 30%. Então, uma parcela da população teve que ir para a lenha. Então, o aumento do preço do gás de cozinha também faz com que haja um aumento do consumo de lenha. Então, é um efeito, o efeito do aumento de preços mais elevados, por um lado, tem a diminuição da renda, porque as pessoas têm que continuar a consumir esses produtos. Por outro lado, há também o aumento do consumo de lenha, que é um combustível que ninguém quer, ninguém acha razoável em economia moderna a utilização de lenha, porque é mais perigosa, é muito mais poluente e muito mais ineficiente do que você ligar o gás de cozinha no seu fogão e cozinhar a comida que você precisa. Curta, comente, compartilhe e salve. Inscreva-se em nosso canal.